O poder da imaginação. Fantasia, memória, sonho, imaginação. Um universo inteiro criado dentro de nossas mentes. Sem dúvidas, a máquina mais incrível que temos o conhecimento. Capaz de criar mundos, realidades, deuses, guerras, soluções, medo, dor, amor, arte, o dinheiro e as civilizações. Essa máquina é o cérebro. Tudo que vemos, conhecemos e já tocamos criado pelo homem tem origem no mesmo lugar, no mundo das ideias. Tudo é criado mentalmente antes de assumir uma forma física. Se o mundo é criado dentro de nossas mentes, você pode estar se perguntando: então, todos temos o poder de realizar algo que imaginamos? A resposta é sim. Fantasia, memória, sonho e imaginação. Essas imagens fazem parte de um grupo, o grupo das imagens particulares que temos dentro de nossas mentes. Elas são irmãs, mas com personalidades opostas. Antes de falarmos propriamente da imaginação, vamos tentar de uma forma simplificada diferenciar essas imagens que temos em nossas cabeças. A memória. A memória é onde armazenamos coisas que um dia aconteceram conosco. Algo que foi dito a nós. O rosto de alguém, uma voz, ou até mesmo o gosto de uma comida. Essas imagens projetadas em nossas mentes são muito complexas e não se limitam a um único sentido. São imagens poderosíssimas e super imersivas. É como se você conseguisse voltar a um momento, com música, gosto e tato. A memória é um recurso fabuloso, às vezes a única maneira de nos conectarmos com alguém ou algo que gostamos muito, é podendo revisitar esse arquivo e apreciá-lo mais uma vez. Nossa memória faz um armazenamento das coisas mais relevantes, e isso foi extremamente útil para o desenvolvimento de nossa espécie. Como quando se deparamos com uma situação perigosa que já passamos antes. Nossa mente vai disparar um alerta, uma mensagem para que você tenha cuidado. E ainda é muito útil nos dias de hoje, quando você vai falar algo com o seu chefe, por exemplo, e lembra que quando você ou alguém falou aquilo ou algo parecido em alguma outra situação, ele não gostou. Então, a memória também tem uma veia pedagógica. Mas tudo que é bom cobra um preço por isso. Nossa memória não é tão fidedigna como imaginamos. Ela pode armazenar algumas coisas relevantes, mas ela não armazena absolutamente tudo. Então ela acaba não trabalhando sozinha, pedindo ajuda a uma de suas irmãs, a fantasia. A fantasia tratará de terminar de preencher aquele mundo com outros objetos. Por exemplo, você pode se lembrar de ter ido na casa de sua mãe ontem e ter tomado um café com ela. Você lembra que comentou como será frio essa semana. Você lembra de ter comido pão com manteiga. Mas, quando você abre essa memória, ela está totalmente preenchida. Existe todo um espaço à sua volta. Cadeiras, geladeiras, a roupa que vocês usam, o chão, a cor da toalha de mesa. E qualquer uma dessas coisas que não tenham relevância, seu cérebro não vai gastar energia armazenando. Você vai apenas fantasiar. A toalha na sua imaginação é vermelha. Mas, na realidade, ela era azul, ou nem existia a toalha. Por isso temos que tomar cuidado com nossas lembranças. Elas não são a verdade absoluta. Você pode comprovar isso quando conta algo que aconteceu, mas no mesmo ambiente tem outra pessoa que estava com você nesse momento, e ela pode dizer, não foi bem assim. Você pode não estar mentindo, e ela pode não estar mentindo também. Mas a sua percepção de como as coisas aconteceram pode ser diferente de outra pessoa, que viveu exatamente o mesmo momento que você. Comente aqui embaixo, se alguma vez você já passou por isso, ver alguém contando uma história bem diferente do que você lembra. Mas a fantasia não tem somente essa função. Você deve ter ouvido muitas vezes o mundo de fantasias, ou ainda, isso é apenas uma fantasia. Mas o que isso significa? A fantasia se satisfaz em si própria. É uma fuga da realidade. Você pode fantasiar que é um príncipe ou uma princesa,
Você pode fantasiar que é um astro do rock, que está em um palco cantando para milhares de pessoas. Mas ela não tem nenhuma parte prática. Ela não é uma construção de um projeto. Ela não necessita da materialização em nossa realidade. Muito cuidado com a fantasia, porque tudo que você mantém perambulando em sua mente pode uma hora se manifestar em um momento de descuido. Nem sempre as fantasias são boas. Na verdade, tudo que te engana, que destoa da realidade, não lhe trará benefícios, somente frustração. Mas e os sonhos? A hora do sono é a hora que o cérebro organiza nossas memórias. Então, é possível que ao fazer o armazenamento de tantas informações, você acabe misturando um pouco de tudo que vivenciou, adicionando a fantasia e criando aqueles sonhos mais loucos possíveis que todos nós já tivemos um dia. Sem nenhum motivo específico ou pedagógico, ainda temos um outro grupo de pensadores, que acham que o cérebro coloca questões que um dia possamos enfrentar na realidade. É como um treino para você sair melhor quando aquela situação for real. Ou até mesmo repetir uma situação que você não se saiu muito bem, para que da próxima vez você tenha um melhor desempenho. Ainda temos um outro tipo de sonho, que é terrível. É o pesadelo. Não importa quão durão você seja, a sua mente sabe exatamente o que faz você tremer e acordar transpirando. E, ao perceber que aquilo é somente um sonho, respirar aliviado e dizer, graças a Deus que isso era só um sonho. Mas qual seria o motivo do teu cérebro ficar criando essas situações aterrorizantes em um dos únicos momentos de sossego que temos em nossa vida? É justamente fazer você lidar melhor com essas situações que lhe causam pânico. Quanto mais repetidas as cenas ou as situações que fazem você ter pânico, melhor você irá lidar com elas. Mas apesar de muitos estudos, ainda há muito ao que descobrir em relação a esse tema. Mas em geral, essas teorias são bastante aceitas. Na verdade, pode ser que o cérebro faça um pouco de cada uma delas. Chegamos enfim na imaginação. Acho que a maneira mais simples de entendermos a diferença entre a imaginação e as outras formas de criar imagens mentais seria com um exemplo. Imagine que você vai ver um filme de ação em 3D nos cinemas. Ao entregarmos o bilhete na entrada, recebemos em troca um óculos. Óculos esse de 2 cores, que somente com ele será possível desembaralhar aquelas imagens que estão na tela, nos dando uma outra perspectiva. Você continua entrando na sala do cinema, em um corredor escuro com tapete vermelho. Um carpete vermelho que está em todos os lugares, nas paredes desse corredor, no chão e no teto. Nesse corredor, há luzes dispostas a 1 metro de distância entre elas, não tão luminosas a ponto que tire o clima do cinema e não tão fracas ao ponto que você não consiga ver por onde pisa. Ao entrarmos na sala, você vai ver uma tela gigante, que por sinal já está passando o trailer do próximo sucesso. No sentido oposto à entrada, há uma grande saída de emergência, caso alguma coisa aconteça. Há extintores espalhados pela sala. Você se vira e vê uma imensidão de cadeiras. Cada fila é demarcada com uma letra. A sua poltrona é demarcada com um número. E enfim você chega, J17, e percebe que a luz do projetor corta a sala até se transformar em uma imagem à sua frente. Mas o que isso tem a ver com a imaginação? Você apenas descreveu uma sala de cinema do Cinemark. Mas é justamente aí que está a questão. Para aquela sala existir, ela já existia antes na cabeça de alguém. A disposição das luzes, as saídas de emergência e até mesmo quantas cadeiras iriam ter. A sala já existia antes mesmo de existir. Antes mesmo que fosse colocada a primeira poltrona, ela já estava pronta. Logicamente, no processo de concretizar algo, de fazer a transição do mundo das ideias e trazer para o mundo dos sentidos, como diria Platão, você acaba tendo que fazer algumas pequenas alterações, alguns ajustes. Alguns pintores, poetas, arquitetos e músicos relatam seu processo de criação mais como uma pescaria, onde você retira algo que estava disponível a todos no plano das ideias, pescando aquela informação e trazendo para o mundo físico, como se você não criasse de fato algo, apenas fizesse a ponte de algo que já existe para outro mundo,
mudando a nomenclatura de criador para pontífice, alguém que constrói essa ponte. Então, a imaginação tem um aspecto bem particular. Após uma ideia ser transferida para o mundo das aparências, onde vivemos, ela vai passando por um processo de melhoria, uma espécie de lapidação, buscando se tornar o mais similar possível com a imagem fundamental do plano das ideias, o que seria a imagem perfeita. A imaginação é o poder de trazer algo novo, uma solução para os problemas que a humanidade tenha, uma visão diferente dos fatos que conhecemos, um plano para uma vida melhor em sociedade. Todo o projeto que conhecemos já foi apenas uma imagem mental de um idealizador, e isso nos abre uma porta. Nós também podemos trazer nosso projeto para a realidade. Cada um de nós pode realizar algo. O que temos que fazer é imaginar. E depois, imaginar uma forma de concretizar. E depois, imaginar uma forma de melhorar. Imaginar uma forma de adequar quando preciso. Não parar de imaginar nunca. Não gastamos nada imaginando um mundo melhor, mas temos uma grande recompensa quando transformamos em realidade. Imagine uma vida melhor para você e para as outras pessoas. Só assim teremos um futuro melhor e próspero. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e ativar o sininho. Obrigado.